Bem-vindo ao Estado da Arte. Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá! Pouco antes da Primeira Grande Guerra, um jovem alemão perdido numa nevasca a ponto de morrer congelado esvaía-se em delírios quando se percebeu acolhido numa comunidade idílica, até notar atrás de si um templo e dentro dele duas megeras seminuas devorando um bebê vivo. Despertando de sua alucinação, o protagonista do romance A Montanha Mágica formulou esta máxima: em nome do bem e do amor, o homem jamais deveria permitir que a morte domine seus pensamentos. Aos 25 anos, Thomas Mann publicou seu romance de estreia sobre a decadência de uma família mercantil como a sua. Os Buddenbrock, até hoje o maior best-seller da ficção alemã, lhe renderia o Nobel de Literatura, já revelando sua singular consciência sismográfica, o alinhamento secreto entre o pessoal e o factual, que lhe permitia, através de jogos irônicos, contrastes e alusões, transformar a matéria da vida ordinária em forma espiritual. Suas tapeçarias monumentais, urdidas por tramas autobiográficas e fictícias, justapõem em progressões sinfônicas, símbolos e fatos, reflexões filosóficas e intuições psicológicas, trivialidades domésticas e panoramas históricos. Assim, um sanatório nos Alpes se transforma na Montanha Mágica em um palco para a dramatização do destino europeu, o épico de um desenvolvimento cultural capaz de abraçar toda a dialética política e moral ocidental. Um relato lacônico como o da tribo de Jacó na Bíblia se torna, nas 2.000 páginas de José e seus irmãos, o exercício de uma viva curiosidade sobre o que é mais remoto e antigo nas coisas humanas: o mítico, o lendário, o tempo antes do alvorecer da razão. Uma lenda medieval, como a do pacto entre um alquimista e o diabo, serve no Doutor Fausto a mais fina psicografia da consciência alemã em meio à catástrofe nazista. Já consagrado como romancista de maior apelo da literatura alemã, Mann foi ainda o principal porta-voz da resistência a Hitler. Suas locuções radiofônicas difundidas do exílio pela rádio BBC no território do Terceiro Reich foram um bombardeio moral. Ao traçar os primeiros esboços para a Montanha Mágica, Mann anunciava a um amigo: o espírito geral é o de um niilismo humorado, e a balança é, se for, levemente empurrada para o lado da simpatia pela morte. O mesmo poderia ser dito de praticamente todas as suas obras, exceto que, muitas vezes, a balança é empurrada para o outro lado. Para discutir a vida e a obra de Thomas Mann, convidamos Cláudia Dornbusch, professora de Língua e Literatura Alemã da Universidade de São Paulo, Marcos Mazzari, professor de Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, e Paulo Soter, professor de Língua e Literatura Alemã da Universidade Federal do Paraná. Paulo Soter, você pode nos contextualizar um pouco sobre os anos de formação de Thomas Mann? Ele nasce em 1875, correto? Correto. É interessante que ele também nasce num contexto burguês muito peculiar, justamente numa cidade hanseática, com um orgulho desse passado burguês, por um lado, né, uma cidade que também se autogerenciava, por outro lado, exatamente diante de profundas transformações que já antevia muito jovem. E ainda bastante significativo também o fato de que se sabia descendente de pessoas vindas de longe, né? O fato de ter tido uma mãe brasileira me parece também bastante significativo para uma sensibilidade que desenvolve para diversidade, para presença de elementos estrangeiros, mesmo numa sociedade tão consolidada como era a Lübeck daquele momento. Acho também importante destacar que Thomas Mann, justamente como um autor finissecular, que escreve a sua obra maior, a conclui em 1900 e a publica em 1901, também se sabia um autor de uma certa transição, não é? Entre um mundo muito consolidado, digamos assim, estabilizado, e um mundo que passaria por transformações profundas, né? Diante das quais ele me parece ser o anunciador da necessidade de preservação de determinados valores humanos que ele vê necessário perpetuar, né? Diante de ameaças tanto quanto o totalitarismo, quanto o individualismo extremo, e sua obra é, em grande medida, a confrontação dele com essa possibilidade, não é, de, sob uma consciência
constantemente irônica, mas autorizada pela sofisticação intelectual que a sua origem lhe proporcionava, refletir sobre essas transformações e a possibilidade de preservação de uma tradição cultural burguesa, afinal de contas, né? Essa obra maior que você citou, Os Buddenbrock, a gente vai entrar em um instante, mas antes, Cláudia, você pode falar um pouco das fontes artísticas e literárias, de que fontes o jovem Mann está se nutrindo para depois construir a sua obra? Bom, o Mann, na verdade, bebia em várias fontes. Como o Paulo acabou de falar, ele é um grande tributário do romantismo alemão, de onde provém a sua ironia, né, a sua ironia romântica. Então, certamente, ele leu os românticos com afinco. A literatura nórdica era de uma perfeição que o inspirou em muitas das obras que ele foi escrever depois, dos países nórdicos. Ele admirava o Quixote, de Cervantes, o que a gente vai encontrar refletido mais para frente, por exemplo, nas Confissões do Impostor Felix Kroll, entre outras coisas, romances picarescos. E é muito curioso a gente ver, a partir dessa formação burguesa do Thomas Mann, como é que ele vai juntar esses dois extremos, a tradição picaresca e essa tradição romântica. Quer dizer, o que ele vai fazer com isso, né? As próprias leituras da filosofia, Nietzsche, Schopenhauer, os realistas alemães, Fontane, por exemplo, um autor realista alemão, e ele bebia muito nessa fonte do Fontane, o que a gente vê refletido nas longas descrições, por exemplo, de paisagens, nas obras dele, e nesse estilo absolutamente preciso, né? Wagner, importantíssimo, a parte de música. A questão do leitmotiv que vai aparecer nas obras dele, ele vai puxar da música, né? Então isso que a gente vai ver em várias obras. Ele retoma trechos de obras anteriores em obras posteriores. Então música é uma fonte muito importante. Mais para frente Freud vai ser interessante. Wagner, Schopenhauer, Nietzsche e escritores realistas e românticos, entre outros tantos. Perfeito, muito obrigado. Vamos ver como isso, então, vai se manifestar criativamente. Marcos, se a gente puder começar abordando esse que foi o primeiro grande romance precoce, né, aos 25 anos, Os Buddenbrock, você pode começar primeiro resumindo um pouco o enredo para o nosso ouvinte? Sim, e eu gostaria de complementar, a Cláudia disse que são muitas fontes. Muito importante para o jovem Thomas Mann foi Tolstói, né? Passando por uma fonte russa. Então, o Buddenbrock é muito tributário de Tolstói, primeiramente de Guerra e Paz, as várias gerações. E o Buddenbrock, ele estabelece um arco temporal de aproximadamente 40 anos, de 1837 a 1877, e pinta um amplo painel da sociedade hanseática de Lübeck, mas bastante inspirado esse painel na história da própria família, na decadência da própria família. São praticamente 4 gerações que entram, mesmo que parcialmente, no romance, e termina, então, com a morte do menino Hanno Buddenbrock, que é um temperamento artístico. Ele não tem vocação nenhuma para a carreira burguesa, ao mesmo tempo que Thomas Mann, nas centenas de páginas, vai descrevendo a decadência da família Buddenbrock. Ele vai descrevendo a ascensão da moderna burguesia comercial, a burguesia mais competente, né, que é a família Hagenström, que vai ascendendo. E é muito impressionante o destino do menino Hanno, com o qual se sela o fim dessa venerável casa burguesa dos Buddenbrock. E o papel, o amplo espaço que o Thomas Mann abre no último capítulo do romance, desse romance, uma obra de gênio, né?
mal tinha chegado aos 25 anos, publica essa obra-prima, como você falou, Marcelo, até hoje um grande best-seller na Alemanha, e ele não resiste à prova de fogo da escola. Thomas Mann detestava a escola, quando adolescente também, achava muito, enfim, o tédio, né? E o menino também não suporta a prova de fogo, e é quase um suicídio. Ele se deixa levar voluntariamente pelo tifo. A doença sempre desempenha um papel muito importante na obra de Thomas Mann, seja o tifo, depois a tuberculose, depois na morte em Veneza, né, também. Exato, o tema da a doença... sífilis, né, no Dr. Fausto. Não, e só complementando as colocações da Cláudia, a importância de Tolstói para Thomas Mann. No início, ele escreveu vários textos sobre Tolstói. Tolstói e Goethe, para eles, encarnam, assim, vamos dizer assim, a saúde. Mas ele lia muito também Dostoiévski. Curiosamente, ele não escreveu sobre Dostoiévski até os anos 40. É quando ele começa a escrever sobre Dostoiévski. E Dostoiévski, se primeiro havia essa dupla Goethe e Tolstói, agora é Dostoiévski e Nietzsche. É a doença. Né? A doença, a epilepsia, a sífilis, a loucura de Nietzsche. Tudo isso vai entrar no Dr. Fausto. Mas o início, o Buddenbrooks, sofre mais a influência de Tolstói e de Guerra e Paz e Ana Karenina. O tema da decadência e da doença, isso vai percorrer a obra inteira, a gente vai ver. No caso dos Buddenbrooks, o declínio já está didaticamente no título, né? O declínio de uma família. Então, vocês podem falar um pouco sobre o tipo de expediente literário que ele usa para exprimir essa decadência? Qual é a forma? Porque ele certamente conhece muito bem a tradição naturalista e a tradição realista do romance, mas há algo de novo também sendo desenvolvido. Aí eu queria um pouco, se a gente puder falar das técnicas narrativas do Thomas Mann já nos Buddenbrooks. Já pegando o gancho do Hanno, da morte do Hanno, é muito curioso, porque em momento algum do texto, né, nos Buddenbrooks, ele fala da morte do Hanno. Então o que ele faz? Nesse capítulo em que se anuncia a morte dele, ele faz uma descrição da evolução do tifo, da doença. No primeiro dia acontece isso, no segundo dia acontece isso, no terceiro dia. E parece um texto à parte no meio daquele romance. E sabe-se que Hanno morre a partir daí. Então essa descrição da doença quase como um personagem substituindo o outro. Então é um recurso estilístico fantástico que o Mann usa nos Buddenbrooks, geralmente, especificamente para narrar da morte de um personagem, por exemplo. Talvez vocês possam falar de outros exemplos. Pensando aqui especificamente nessa... Eu pensei agora no Hanno só por causa do gancho, né? Paulo? Bem, eu acho que essa questão da decadência também tem uma dimensão curiosa no Mann, porque no fundo o declínio e a decadência não são necessariamente algo negativo, né? E essa sensibilização das personagens ao longo das 4 gerações, de um burguês que não pensava em nada exceto no seu próprio trabalho, digamos assim, no cumprimento de tarefas postas, como no Johann Senior, né, o representante da primeira geração, exatamente, até essa morte, essa entrega quase à morte como uma espécie de ato consciente dessa figura sensível e com esse pendor artístico, né, o menino Hanno, que não pode passar dessa idade tão tenra, né, dos seus 15 anos, tem uma conotação curiosa, porque justamente é um aguçamento da reflexividade das personagens, que é o produto dessa aparente decadência. Então, como em toda a poética do Thomas Mann, há uma ambivalência, né? O Thomas Mann é o rei das ambivalências, digamos assim, na construção dos seus textos, e daí me parecer também curioso, acho que como a Cláudia também manifestou através desse exemplo, uma descrição aparentemente neutra, né, da doença e do desenrolar da aproximação à morte, no fundo revela uma profunda tensão, né, que é exatamente do aguçamento e do atingimento de um clímax, né, de um processo que em princípio seria negativo, mas que para o leitor acaba sendo também um processo de formação, formação para si enquanto leitor e de sensibilização
diante da própria inexorabilidade da morte na vida e, portanto, também com uma dimensão pedagógica bastante interessante, né? A gente também levando em conta o fato de que a obra do Thomas Mann, como representante de um humanismo possível, né, talvez para o século XX, se mostra também sensível em relação à necessidade de formação desse leitor, né? Que numa sociedade já sem valores metafisicamente fundados, vamos dizer assim, também tem a constante necessidade de criar fundamentos para as opções que são feitas. Nisso tudo que vocês falaram até agora já transpareceu, mas eu acho que eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso. Uma característica da composição da ficção de Thomas Mann, que é assimilar muito material autobiográfico. A família mesmo Buddenbrook é de Lübeck, e os próximos trabalhos, as próximas novelas, por exemplo, a Antônio Koga, Morte em Veneza, são textos onde também vai aparecer esse caráter autobiográfico aliado à fantasia artística extraordinária do Thomas Mann. Se vocês puderem comentar um pouco sobre essa técnica, quer dizer, a importância desse tipo de trabalho na criação artística do Thomas Mann. Uhum. Talvez eu pudesse dizer sobre A Morte em Veneza, que é um texto bastante significativo do ponto de vista de que um escritor justamente é a figura central, um escritor que escreve exatamente os textos que são os projetos literários de Thomas Mann na época em que ele mesmo compunha o romance. No entanto, também uma figura que, bem mais velha que Thomas Mann na época da escrita efetiva do texto, procura projetar a imagem de Thomas Mann, que o Thomas Mann gostaria para si mesmo, que é a de um autor extremamente bem-sucedido e recebido em grande escala, né? Também numa sociedade em que a cultura de massa e a massificação da cultura, digamos assim, era um elemento central. E, por outro lado, mais uma vez, a essa projeção do sucesso artístico, literário, sobre a figura de Gustav von Aschenbach, mais uma vez aquele elemento que nós destacávamos agora há pouco, o fascínio pela doença, uma opção praticamente pela doença, a permanência em Veneza ocasionando a contaminação pelo cólera e o posterior falecimento da personagem, associado ao fascínio pela figura de um menino que é o objeto da paixão desse homem maduro, né? Trazendo, portanto, uma série de componentes biográficos, inclusive com um grande grau de exposição do próprio Thomas Mann na sua ambivalência também sexual, de opções sexuais ou de composição, né, da sua sexualidade. Eu ainda queria complementar uma outra questão. Se nós lermos todas as obras do Mann à luz dos diários que foram publicados recentemente, editados pelo Peter de Mendelssohn, são incríveis os paralelos traçados entre as obras e muitas coisas desconhecidas às vezes. Eu li recentemente um estudioso que falava justamente que em todas as obras do Thomas Mann transparecia a rivalidade com o irmão Heinrich Mann. Então, na verdade, quando você tem personagens irmãos nos livros, são irmãos, irmãs, são falas que gostariam de ter sido ditas entre irmãos, mas não o foram, e aparecem, então, nessas obras. E é impressionante como eles se liam mutuamente, ou então não se liam, porque sabiam que ali estaria uma resposta para uma disputa, enfim. Porque é a questão do irmão mais velho, o irmão mais novo, enfim, é uma questão familiar que vai aparecer ali nas obras do Thomas Mann também. E no caso específico dos Buddenbrooks, foi uma celeuma gigantesca quando foi publicada a obra, porque os moradores da cidade acharam que ele tinha denegrido a cidade expondo os seus moradores. Caricaturas. Marcos, o tema da arte do artista, se você puder incluir aí nas suas considerações, porque o tema da arte do artista aparece de maneira... É uma obstinação, se não uma obsessão do Thomas Mann, né? Ele vai tratar de diversas maneiras, caleidoscopicamente. Você pode relacionar um pouco isso para a gente? Sim, isto é uma linha fulcral na obra de Thomas Mann, tematizada em praticamente quase todas as narrativas. E eu gostaria de destacar uma obra bem menos conhecida no Brasil, que é
o romance, o pequeno romance que ele escreve em 1909, que é Alteza Real, Königliche Hoheit, também é o tema de uma maneira mais... Thomas Mann chamava, a crítica chama de Märchen, né, de conto maravilhoso, é a história do casamento dele com a Katia, né, Pringsheim. E, na verdade, na posição... É um artista que se casa, vamos supor, a vida na biografia de Thomas Mann, que se casa com uma moça que vem de uma família burguesa, né, uma das principais famílias de Munique. E ele transpõe essa constelação também para a narrativa Alteza Real, uma obra menor, né, menos considerada. E o momento culminante, a meu ver, do tema do artista na obra de Thomas Mann é, evidentemente, o Dr. Fausto. Né? Chegaremos lá. E já que você perguntou sobre os procedimentos narrativos, né, e você colocou muito bem, ele pesquisas exaustivas sobre o que quer que fosse, por exemplo, a cólera na morte em Veneza, ou a tuberculose na Montanha Mágica. Ele fazia pesquisas minuciosíssimas, acríbicas, mas na hora de plasmar todo esse material pesquisado, né, quanto ao procedimento narrativo, ele usava muito da paródia. Então ele diz que o principal procedimento estilístico dele é a paródia e o distanciamento irônico também. Certo. Né? A Grande Guerra eclode em 1914, ele já é um escritor de sucesso, já está na cena pública, né? E aparentemente um conflito que talvez estivesse ali subentendido também vai eclodir um conflito com o irmão Heinrich, né? Cláudia, você comentou isso. Você pode explicar um pouco melhor para a gente qual é a natureza desse conflito ideológico, pelo que eu entendo? Não só ideológico, mas, enfim, também ideológico. Dois irmãos escritores, Heinrich e Thomas Mann, um sempre vivendo à sombra do outro. Tiveram desavenças desde criança, mais tarde por opções políticas, depois de Heinrich Mann se declarar comunista, uma visão diametralmente oposta ao do Thomas Mann. Mas a questão do brilho literário sempre foi muito importante. Heinrich Mann era mais velho, Thomas Mann mais novo, e Thomas Mann escreve, inclusive, um texto quando sai a indicação para receber o Prêmio Nobel de Literatura. Ele diz: se eu ganhar, eu vou ter um problema com meu irmão, ou se ele ganhar. Enfim, o que acontece? Isso é para o bem ou para o mal? Enfim, foi uma luta não só ideológica, mas literária, estilos muito diferentes. Mann cita, inclusive, um trecho do irmão que ele é praticamente monossilábico, são frases justapostas, o oposto daqueles períodos longuíssimos do Thomas Mann. Ele diz: eu poderia citar o meu irmão se eu recebesse o prêmio de fato. Então, nesse momento, ele usaria uma frase do Heinrich. Mas é uma coisa que acompanhou os dois a vida inteira, até a morte do Heinrich Mann, enfim, que perdeu a esposa, e teve um declínio depois, né? Agora, ele começa a escrever uma peça que, pelos relatos, deveria ser uma espécie de contraponto satírico em relação à morte em Veneza, e que depois, ao longo da guerra, vai se transformar na Montanha Mágica, um romance portentoso, publicado em 1924. Como que se dá esse processo, Paulo? Por que uma peça que, em princípio, era mais ocasional se transforma aí em outra grande obra-prima de Thomas Mann? Na verdade, as primeiras intenções de se escrever a Montanha Mágica são manifestadas justamente em 1912, logo depois de se concluir A Morte em Veneza. E como A Morte em Veneza era um texto profundamente trágico, inclusive organizado em 5 partes, com uma alusão à estrutura da própria tragédia clássica, Thomas Mann sentiu necessidade de uma compensação, né, desse texto que redundava numa morte tão aniquiladora para essa figura do artista. E justamente desenvolve o texto entre 1912
1912 e 1924, uma época em que ele mesmo também passou por transformações muito grandes, inicialmente fazendo uma opção por se distanciar de qualquer esteticismo e decadentismo, fazendo uma opção muito grande pela vida e pela inserção do escritor também nos debates públicos, vamos chamar assim, a ponto de que justamente a partir de 1922 é que se atenua a tensão nas relações com o próprio Heinrich Mann, porque precisamos também dizer quem acaba vencendo nesse embate, né, e até por força de todo o contexto político internacional, é o próprio Heinrich Mann, já que Thomas precisa revisar profundamente as posturas políticas que havia tomado, bastante contestáveis e radicais em considerações de um apolítico, e em 1922, 4 anos, portanto, depois da publicação de Considerações de um Apolítico, acaba saudando a República de Weimar, a democracia, a república como forma de organização social, e nesse sentido, de alguma maneira também a Montanha Mágica é um texto, uma obra de boa fase da vida do Thomas Mann, que sob um registro mais leve e quase humorístico, né, dá conta dessa reinserção, digamos assim, do artista na perspectivação da vida burguesa. Tanto que o protagonista não é, então, um escritor maduro, mas um burguesote, um filho enfermiço da vida, que vivia lavadinho como um nenê e, digamos assim, muito mimado pela vida, e que, justamente a partir da visita a um primo militar chamado Joachim, uma visita que deveria durar 3 semanas num sanatório para tuberculosos, o protagonista permanece nesse sanatório durante 7 anos e dá, portanto, ocasião a esse romance portentoso, né, que talvez ao lado do Dr. Fausto dispute no conjunto da obra de Thomas Mann a posição de maior destaque. Esse romance também é a descrição justamente de um processo de formação intelectual desse burguesote, o protagonista Hans Castorp. Ele é conduzido por figuras magistrais que colocam diante dele forças ideológicas opostas que marcaram o início do século XX. De um lado, por exemplo, Ludovico Settembrini, como um italiano que representa toda a tradição da cultura humanista, de outro, caracteristicamente, um jesuíta teocrático, autoritário, um inimigo da corporeidade e que tinha a sua origem judaica, até muito curioso, porque é uma espécie de teólogo da libertação quase que ao inverso, né, avant la lettre, e justamente um jesuíta, que também remete de alguma maneira à tradição da presença jesuítica aqui, e diante de figuras tão opostas como Settembrini e Nafta, e sobretudo sempre apaixonado por sua Cláudia Chauchat, o Hans Castorp passa por esse processo de profunda formação até se confrontar com o advento da Primeira Guerra Mundial, quando eclode o Trovão. Exato. Marcos, o Paulo falou de formação, e o romance é de alguma maneira tributário à tradição do chamado romance de formação, né, na Alemanha. Então, ou seja, de um jovem que passa por diversas experiências e isso, né, contribui para a formação do caráter dele. Como que o leitor, qual é o efeito que o Thomas Mann esperava no leitor que acompanha a história desse protagonista Hans Castorp ao longo desses 7 anos do sanatório, que se mostra ali como uma espécie de micromundo, né? Quer dizer, as pessoas chegam lá e... em termos de proposta de formação, o que Thomas Mann esperaria de efeitos no leitor? Bom, esse romance de 1924 é o mais importante romance de formação do século XX. Assim como depois de Goethe, no século XIX, é o romance do escritor suíço Gottfried Keller. No século XX é A Montanha Mágica. Gottfried Keller é o Verde Henrique. Mas esses 2 romances têm um final muito diferente do paradigma de Goethe, dos anos de aprendizado. Termina com a integração fecunda do indivíduo na sociedade de seu tempo. E como o Paulo já falou do Grande Trovão,
a formação do Hans Castorp vai desembocar, no fundo, na orgia da morte, na Primeira Guerra Mundial, nas tempestades de aço da eclosão da guerra, onde ele vai ao encontro da morte, do seu aniquilamento. Então, Thomas Mann, é um romance de formação, sem dúvida, porque tematiza a formação. Mas com esse final bastante problemático, e que muitos consideram quase como um anti-romance de formação. No entanto, tem, sim, um efeito pedagógico sobre o herói, o filho enfermiço da vida, mas e por conseguinte também sobre o leitor. Então, sobretudo nas considerações do Settembrini, por exemplo, eu diria assim, esta sentença que você citou, né, que ocorre a Hans Castorp durante um confronto com os elementos, ou seja, quando ele chega à beira da morte, numa tempestade de neve, ele está perdendo a consciência, né? Ele diz, então vem uma frase na mente: em consideração à bondade e ao amor, o homem não deve conceder à morte nenhum poder sobre seus pensamentos. Essa é uma mensagem muito poderosa, que é o único trecho grafado em itálico nesse romance de centenas de páginas. Talvez seja a grande mensagem, embora, pelo procedimento da paródia e do distanciamento irônico, pouco depois o narrador faz o seu herói, Hans Castorp, se distanciar. Ele quase vai esquecer esta frase. Não deixar a morte, mas dentro dessa ambivalência do Thomas Mann, Cláudia, é um sanatório. As pessoas vão morrendo, dois personagens cometem suicídio, né? Como que, de novo, o tema da morte e da decadência entra, né? Em que chave ele entra nesse romance? Nesse romance especificamente, quer dizer, eu pensei, enquanto o Marcos falava, esse tema da morte é trabalhado de diversas formas em diversas obras. A Morte na Montanha Mágica, a Morte em Veneza, isso também tinha a ver com as leituras específicas filosóficas que ele fazia, mas a morte, na questão específica do sanatório, é essa junção de morte e doença, essa morte associada à doença também por esse viés, né? Associado à sensibilidade artística ou não, né? Esse carnaval dos doentes, por exemplo, no sanatório, é um capítulo fantástico da obra, quer dizer, esses moribundos. A Noite de Walpurgis. A Noite de Walpurgis, que remete a Goethe de novo. Então, esse carnaval dos moribundos é um must, é um capítulo que eu acho que merece várias leituras, né? E eu acho que essa morte também é associada à passagem do tempo, que é o tempo que é o personagem na Morte em Veneza, acaba sendo um personagem. Paulo mencionou os 7 anos que o Simpson fica lá, que são números cabalísticos com os quais o Thomas Mann joga também. 17 anos na Pedra do Eleito, 7, 17, enfim. 7 capítulos, exatamente. É uma constante também nas obras dele, na estruturação. Mas a morte, necessariamente por ser um sanatório de tuberculosos, também com um pé na realidade, porque a esposa dele se hospedou em Davos, num sanatório. Nesse sentido, enfim, é mais presente. Paulo? E diante dessa questão também da morte como um marcador temporal, né, afinal de contas uma possibilidade de prospecção da duração da própria vida, também me parece fundamental no romance a questão aí pedagógica e de associação entre forma artística e possibilidade pedagógica de formação, a clarividência que se suscita no leitor em relação à possibilidade da operacionalização formal do tempo de que ele mesmo dispõe, que é exatamente o percurso da sua vida, né? Então esse pendor pedagógico do romance, formulado lapidarmente nessa frase, né, nessa máxima ética que nós já mencionamos aqui 2 vezes, tem muito a ver também com essa questão de uma possibilidade de conformação formal, conformação estética, digamos assim, da própria vida, numa esperança de aproximação entre estética e ética, tanto na obra quanto nos efeitos que essa obra pudesse ter na sociedade.
Agora, a gente está acostumado até esse momento, a grande maioria das novelas e contos e romances se passam em ambientes burgueses, plenamente identificáveis pelo seu público, e de repente ele decide ir para o Egito Antigo há mais de 3.000 anos atrás para pegar um relato bíblico dos patriarcas de Israel e contar essa história José e seus irmãos, né? Quais são as motivações, Marcos, por trás disso, desse movimento aparentemente inusitado? Olha, uma pequena motivação, mas muito importante para Thomas Mann, Goethe tinha esse projeto e não conseguiu realizar. Goethe diz na Poesia e Verdade... A rivalidade. Então ele tentou... Quando Goethe tinha 11 anos, ele escreveu uma redação, e nessa redação ele descreve 12 quadros ilustrativos da história de José. As várias etapas da história de José, ele tinha esse projeto épico, né? E, agora, essa é provavelmente é uma das motivações. É claro, né? Goethe era eu falei de Tolstói, mas ele estava tentando emular Goethe, assim como As Cabeças Trocadas, que a Cláudia traduziu recentemente, também vem de 2 baladas de Goethe sobre os que posfaciou, né? Você fez o posfácio. E agora, também tem a ver com a experiência do fascismo. Tem um estudo de Lukács sobre isso, que ele diz que José, na verdade, tem muitas fontes, né? Sempre a gente tem que simplificar para falar, porque senão a gente se perde muito, né? Claro. Mas é também quando ele vai no fundo do poço, e do fundo do poço ele se alça, então, a condição do segundo homem mais poderoso do mundo antigo, do Egito. A questão da rivalidade dos irmãos, como ela disse, está lá também José e seus irmãos, não é? E também de Jacó e Esaú, também o próprio Jacó já tinha. E também a temática do fascismo também, um projeto que foi desenvolvido, realizado durante os anos do exílio, terminou em 43, né? O José e seus irmãos, e também é muito importante isso, o confronto dele com a experiência do nacionalsocialismo. O Georg Lukács fala também que é uma superação do narcisismo do José, e tem outras fontes ainda. Só um Cláudia, acréscimo. Eu também acho que isso representou, do ponto de vista estilístico, um desafio para ele. Porque esse linguajar bíblico, que é diferente de tudo que ele fez até então, que, assim, é de uma precisão, de uma pesquisa literária e técnica. Sim. Você reproduzir esse tipo de dicção é uma coisa fascinante nessa fase do Thomas Mann, né? Ele faz a perfeição. Eu só esqueci de dizer, tem a questão a cultura judaica, o antissemitismo. Thomas Mann tem algumas passagens, não é, Paulo? Assim, meio problemáticas quanto... Agora, quando ele publica José e seus irmãos, essa Ruth Krüger, que é uma intelectual judia, ela fala que é o maior tributo de um não-judeu jamais prestado à cultura judaica. Vamos pegar esse elemento do nazifascismo e tentar compactar aqui no nosso final, porque ele foi um dos grandes combatentes e escreveu um romance em parte motivado pela experiência do nazismo, certo, Paulo? Doutor Fausto, você pode introduzir o ouvinte para esse romance? Bem, eu talvez justamente pensando nessa questão da confrontação com o nazifascismo, justamente o romance surge num período em que Thomas Mann antevia o final do nazismo, mas não da maneira como ele teria gostado, que teria sido o povo alemão depondo Hitler, né? Foi a grande tentativa de contribuição do Thomas Mann como líder de um movimento antifascista internacional, ao mesmo tempo que ele fazia discursos inflamados com
conclamando os ouvintes alemães a rebelar-se contra essa canalha, esse populacho no poder, como ele entendia os nazistas. Da mesma maneira, ele concebe esse romance, a história de um artista, Adrian Leverkühn, um músico genial já desde a sua juventude, que num pacto com o demônio, digamos assim, negocia a possibilidade de construir uma obra artística completamente revolucionária no mundo musical, sob o preço de não poder amar, né? E ao mesmo tempo que esse romance, então, narrado pelo amigo Serenus Zeitblom, que conta a história desse amigo, constrói também o romance um paralelo com o destino da nação alemã e o seu destino fáustico de mergulho na barbárie, na irracionalidade, justamente a partir dessa experiência nazista. Agora, retornam nesse romance de uma maneira convergente diversos leitmotivs da obra do próprio Thomas Mann, né? Quer dizer, a questão é um artista, de novo a questão da doença associada à decadência, a disputa entre classicismo e romantismo, a própria ideia de formação. Vocês podem articular um pouco esses leitmotivs do Thomas Mann, como que eles são reavaliados nessa obra da maturidade? Marcos? Quanto ao princípio estilístico, volta novamente essa questão da paródia e da ambiguidade. A música é a ambiguidade como sistema. É uma frase do Adrian Leverkühn. Já antecipada na Montanha Mágica, né, nos julgamentos emitidos por Setembrino, inclusive. Sim. Sobre a música. Então, aí você vê como retorna, assim, talvez como numa linguagem hegeliana, né, num patamar superior do Aufheben, Aufgehoben, e a questão do artista, que está desde as primeiras, Tristan, as primeiras novelas, Tonio Kröger, quando ele diz que a literatura não é uma vocação, mas uma maldição, depois de maneira mais amena na Alteza Real, que eu citei, né? Alteza Real é a história de um reino falido, mas é um aristocrata que de repente ele se casa com uma americana riquíssima, ou seja, a burguesa que traz pro aristocrata, que na verdade é o artista, a fortuna, e tem um final feliz. Então essa temática do artista retorna de maneira trágica no último romance. Então a questão é um Künstlerroman. O Dr. Fausto, Thomas Mann diz que é o meu romance da dor, é o romance mais selvagem, é o romance da Alemanha, é um romance fáustico e é também, sobretudo, um Künstlerroman, é um romance da individualidade artística, mas que termina da maneira catastrófica, embora com uma pequena esperança, né? Essa esperança que na última obra dele, esse sol, o G em alemão, a notação musical, o G, né, que é a palavra inicial de graça em alemão, que é Gnade, como em português começa com G. Então essa nota de violino que fica soando na noite, nessa noite tenebrosa em que o Dr. Fausto, ou seja, a Alemanha desce aos infernos. O personagem Cláudia Leverkühn é em grande parte inspirado no Nietzsche. Tem fatos ali que dizem respeito à vida do Nietzsche. Ele contrai uma doença, isso faz parte, né? Sífilis, isso em princípio deveria estimular a criatividade dele. Ele morre e fica 10 anos num estado de demência, de loucura. Isso, de alguma maneira, é um revisionismo do próprio Thomas Mann em relação à visão que ele tinha de Nietzsche, e a gente sabe que os nazistas também se apropriaram do Nietzsche à sua maneira, mas como que essas referências da primeira juventude entram agora nisso? Elas vão, esse revisionismo que você falou certamente está presente, tanto em relação a Nietzsche como em relação a Wagner também, né? Então essa apropriação feita pelos nazistas da obra do Nietzsche e do Wagner fez, na verdade, o Thomas Mann também mudar determinadas posturas e fazer um revisionismo, exatamente como você falou. Isso vai se refletir em várias obras também ao longo da carreira, a partir de manifestações de personagens
enfim, nessa questão da decadência, e ele vai adaptando, por exemplo, desde os Buddenbrooks, em que você tem não só o Nietzsche, mas você tem a fase Schopenhauer dele, que é a inicial. Você tem um personagem que lê Schopenhauer, mas lê de uma maneira equivocada, interpreta mal Schopenhauer, e ele vai para a fase Nietzsche, que é a questão do artista, inclusive a filosofia da arte e do artista, que é muito presente em Morte em Veneza, né? Depois ele passa para a fase Goethe, né? E sempre adaptando conforme os acontecimentos e as leituras desses filósofos que ele ia fazendo, né? Paulo. Tanto que me parece que justamente essa confrontação com Nietzsche e essa figuração, né, essa projeção de dados biográficos da vida de Nietzsche sobre a vida de Adrian Leverkühn também retomam essa oposição que nós mencionamos passando no início, essa oposição entre intelecto e arte, né? Geist und Kunst, que é um dos textos que escreve a personagem Gustav von Aschenbach, é um dos textos que Thomas Mann estava acabando de concluir ao escrever A Morte em Veneza, nessa oposição nietzschiana exatamente entre o intelecto que regula a compreensão do mundo, as relações com o mundo a partir da ordem, né, a apolínea, e de outro lado a arte como esse elemento incontrolável, dionisíaco, que também tem uma dimensão muito perigosa, né? Ainda mais se a gente lembra que em 1938 o Thomas Mann também havia escrito um ensaio chamado Irmão Hitler, em que ele diz que digamos assim, a pulsão de conformação estética e artística da sociedade, do universo político de Hitler, seria partilhada com um artista que também quer impor a sua vontade de conformação da realidade no ambiente artístico, ficcional, tornaria essas duas figuras próximas, né? Então, mais uma vez se reflete na figura de Adrian Leverkühn essa ambivalência exatamente também do pensamento e da clareza de Nietzsche em relação ao papel da arte, que é exatamente o perigo que nós temos, inclusive hoje, eu acho que bastante presente, de uma espécie de manipulação da realidade com a destreza de um artista no mundo da política, né? Então, essa produção inteligente de coisas estúpidas que marcou fortemente a ascensão do nazismo na Alemanha e talvez esteja sendo reeditado em vários contextos hoje, era vista por Thomas Mann como um perigo muito grande para a sociedade, e ele reflete isso inclusive de maneira autocrítica, né? Policiando-se e no final da vida fazendo uma opção por uma espécie de socialismo humanista que seria uma moldura reguladora inclusive da presença do artista, ao menos na sociedade, naturalmente não no processo criativo, mas na difusão da sua obra. Podemos fazer uma rodada final, se vocês puderem falar sobre o legado de Thomas Mann, ou talvez a singularidade dele como artista, qual é a grande contribuição de Thomas Mann para a história da literatura, por que ler Thomas Mann hoje? Marcos? Eu não sei, eu só começo falando que em 47 ele escreveu esse texto, A Filosofia de Nietzsche à Luz de Nossa Experiência, em que ele se afasta muito do filósofo, chama Nietzsche de um esteta mais irremediável, e Thomas Mann, ele abjura todo esse esteticismo, citando aqui literalmente, que faz o homem temer a profissão de fé pelo bem e envergonhar-se de conceitos tão triviais como a verdade, liberdade e justiça. Veja que ele está se afastando muito de Thomas Mann, de Wagner, como a Cláudia colocou, mas de Nietzsche, né? Sobretudo de Nietzsche. Thomas Mann, nessa época, quando ele escreve isso, ele estava sendo muito acusado por algumas pessoas, por exemplo, o compositor Pfitzner, Hans Erich Pfitzner, que era um compositor bastante importante, tem outras pessoas, mas Walter Muschke, que era o principal crítico da Suíça, ele estava sendo acusado de, com a sua simpatia pela morte, ter contribuído para o clima espiritual que levou ao nacionalsocialismo. A simpatia pela morte, como as doenças aqui, né? O tifo, o cólera,
a tuberculose, a sífilis, portanto, ele era um dos responsáveis pela catástrofe. Então, Walter Muschke e Pfitzner, esse compositor, que era um compositor muito amigo de Thomas Mann, eles romperam. Thomas Mann comenta, ele diz o seguinte, ele diz, será que eles não têm razão? Será que eu acabei não dando nenhuma orientação mais segura e mais concreta? Né? Então, Marcelo, para fechar aqui a minha colocação, eu só vou dizer qual é o legado de Thomas Mann. Pouco antes de morrer, ele escreveu Tentativa sobre Chekhov. Chekhov, como foram os 2 últimos textos, sobre Tentativa sobre Chekhov e Tentativa sobre Schiller. Autores que viveram a metade do tempo de vida que foi dado a Thomas Mann. E é uma declaração de amor a esses autores que morreram. Chekhov é o autor da forma breve. E Thomas Mann cita muito uma novela de Chekhov chamada Uma História Enfadonha. A moça, a Kátia, ela quer uma orientação de vida. E ela pergunta para o velho professor, o que eu devo fazer? E ele responde, palavra de honra, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E Thomas Mann, ele se identifica com isso. Ele fala, eu não sei também, eu não sei como uma orientação. Mas a gente, ele termina assim, a pergunta da pobre Kátia, o que eu devo fazer, tem-se apenas a palavra, eu não sei. E contudo, e essa é a mensagem, eu estou respondendo finalmente a sua pergunta, e contudo a gente trabalha, a gente narra histórias e molda a verdade na obscura esperança, na confiança de que verdade e forma serena possam atuar sobre a alma de maneira libertadora e que possam preparar o mundo para uma vida melhor, mais bela, mais justa com o espírito. Eu acho que é isso. Sabe mais do que sugere. Acho que esse é o legado dele. Cláudia. Eu acho que o grande legado do Thomas Mann é o fato dele ter tratado dos grandes temas da humanidade, dado uma roupagem diferente a esses grandes temas em cada obra, num rigor formal sem par, no meu entender, e que ensina muita coisa a muita gente. Eu acho que essa forma de você trabalhar o mito, as grandes questões narrativas, inclusive metadiscursivas, que o Thomas Mann faz nas obras dele, eu acho que são obrigatórias, que têm leitura obrigatória até hoje e terão por muito tempo. Paulo? Eu quase prescindiria de dizer algo, porque acho que as palavras escolhidas pelo Marcos coincidem muito com aquilo que eu gostaria de dizer. Talvez só destacasse que me parece que Thomas Mann deixa um legado também muito peculiar para nós brasileiros, né? Dada a sua origem brasileira e a sensibilidade também desenvolvida pelo convívio com essa mãe brasileira que lhe ensinou muitas coisas, e acho que a questão de uma recepção produtiva do Thomas Mann aqui no Brasil também é algo que se deva destacar, e indico, por exemplo, o grande romance de João Silvério Trevisan, Ana em Veneza, não é? Que de certa maneira retoma essa origem brasileira de Thomas Mann, tornando-o também um autor que de alguma maneira dialoga conosco a partir de todos esses aspectos também já destacados pelos colegas anteriormente. Muito bem, por hoje é só. Obrigado, Cláudia Dornbusch, Marcos Mazzari, Paulo Sutter, e até a nossa próxima edição.